vai tocar uma sirene, não vai ter nada disso. É você, cara. Às vezes você vem para a igreja e fala assim, Deus, fala comigo. E você não consegue ouvir o que Deus tem para falar para você porque você está no WhatsApp. Você não vai morrer se você ficar sem WhatsApp. Fala que dá o seu lado. Você não vai morrer se você ficar sem WhatsApp. Sabe por quê? Eu estou sem WhatsApp desde sexta-feira passada, lá no passeio. Porque a gente voltou do passeio, eu cheguei a abrir o celular e logo aqui na igreja ele já começou a esquentar, só volta do concerto terça-feira. Eu estou esse tempo todo sem celular, estou sobrevivendo. E descobri que eu tinha tempo para fazer um monte de coisa que eu não sabia que eu tinha tempo. Tem um monte de gente que às vezes chega para mim lá no Facebook e pergunta, você está vivo, você morreu, você mudou, o que aconteceu com você? Você foi para o retiro espiritual, virou monge, não sei. Mas estou vivo. Então você não vai morrer se você não entrar no Facebook, se você não entrar no Instagram, se você não entrar no WhatsApp, sei lá onde você quer entrar, no Snapchat, sei lá. Você não vai morrer se você só entrar no final do culto. Lá em João 15, versículo de 1 ao 17, a leitura é um pouco longa, se você quiser acompanhar na mesma versão, vai estar sendo projetado aqui atrás, é a versão NVI. Diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho-lhe dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que meu Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Volta só no versículo 15 aí, que diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Senhor, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra que é tão rica, Senhor. Só esse texto já nos ensina muita coisa, e que nós possamos permanecer em Ti a cada dia, para que o Teu Espírito Santo, a Tua presença continue viva, ardendo, queimando dentro de nós. Deus, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos transforme, que o Senhor use esse momento para fazer a Tua obra em nossas vidas e em nossos corações. É o que nós pedimos a Ti em Teu nome. Amém. Amém. A gente está no APT, a gente estava tendo uma reunião ontem da liderança, e a gente estava conversando sobre algumas coisas que têm que ser ajustadas, e sobre um período que a gente estaria vivendo. Vai ser o tema do nosso congresso, vai ser um tema que vai ser abordado aqui durante um tempo, que é espiritualmente saudáveis. Todos nós temos que ter uma vida espiritual saudável. Nós não podemos ser doentes espirituais. Nós não podemos ser pessoas cheias de mimimis espirituais, que qualquer coisa que acontece, a gente se desespera, o mundo acaba, a gente arranca os cabelos. Nossa vida espiritual tem que ser saudável, em diversos aspectos. E hoje a gente vai estar falando sobre essa intimidade, sobre essa comunhão com Deus.
Você viu lá a nossa divulgação, que o tema hoje seria Deus quer ser seu amigo. Para a gente entender a importância que tem nós sermos amigos de Deus. Não cantarmos aqui sobre um Deus servo que eu estou fazendo... por favor, pede que eu fale assim, por favor. Eu não estou falando mal da escola de servos, você está entendendo isso, não está? Amém. Mas olha só, não vou ser um servo que eu vou chegar na igreja, mandaram eu pegar esse negócio e levar para lá, então eu vou botar aqui. Depois eu vou pegar e vou botar aqui. Não, eu vou pegar e vou levar a bateria. Quer ver uma dica? Eu vou lá pegar uma água para o João, porque o João está com uma afta na boca e o João está com sede. Quem percebeu? Eu vou lá fazer só as coisas, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Não. O que Jesus quer de nós, o que Deus quer de nós é que nós sejamos amigos, ter intimidade com Deus. A gente estava conversando lá no Congresso de Famílias, à beira da piscina, diante de tantas coisas de rapazes, do Daniel que tem um pulmão solto, tadinho. Depois ele vai contar essa história melhor para você. A gente ficou lá rindo, a gente ficou batendo papo. Muito obrigado, Thiago, Deus abençoe você rica, abundantemente, que onde você puser os pés, você prospere. Amém? Mas a gente estava conversando sobre isso. Como o maior privilégio que a gente tem na nossa vida de cristão, do evangélico, não é só a salvação. Seria egoísta eu vir à igreja, eu vou ser salvo. Mas o maior privilégio que a gente tem é poder ter intimidade com Deus. E como tem gente que às vezes o fogo está caindo, está aquele óleo ungido, maravilhoso, reteté. E o cara... indiferentes. Porque às vezes nós ficamos indiferentes. É um momento de louvor, que alguém está louvando, e ela errou a nota, errou a virada, porque a gente fica indiferente àquilo que está acontecendo. A gente não valoriza a presença de Deus da forma que a gente deveria valorizar. É o cara que fica no celular, é o cara que fica namorando no meio do culto, é o cara que fica pensando o sabor da pizza que ele vai pedir depois do culto, ou filme, sei quem vai ganhar o seu Superman, ou vai ser eu ia falar Homem-Aranha, Batman, que eu tô totalmente por fora desse negócio. Meu super-herói é só o Chapolin Colorado. Mas qual é o super-herói que vai ganhar? Quem vai ser o fim da novela? Qual vai ser a série lá que vai acontecer? E a gente é indiferente ao que está acontecendo, ao lugar sagrado que é isso aqui. Porque a gente não valoriza a nossa amizade com Deus. Essa semana estava na faculdade, a gente foi fazer um trabalho, e a professora passou as empresas para os grupos. E eu estava sentado assim, eu não falo com muita gente, tinha um senhor da minha idade, o senhor ao meu lado, da idade assim, do Abner mais ou menos. E ele chegou assim... vamos fazer o trabalho? Então, vamos fazer. Eu sentei com ele, aí chegou mais uma menina. Aí, a professora chegou pra gente e falou assim, olha, o grupo de vocês vai fazer um trabalho sobre a cervejaria Devassa. Aí o cara olhou assim, isso aqui, aí começou a falar, você vai entender porque ele vai falar muito. E começou a falar, no final ele chegou assim pra mim, olha só, é difícil para mim fazer, porque eu sou pastor batista. Aí eu, tá explicado porque você fala pra caramba. Sou pastor da igreja batista lá de Piabetá, longe pra caramba. E ele mora em Queimados, mais longe ainda. Aí a gente conversando, e a menina chegou assim para mim, depois, eu também sou cristã, sou da igreja, ministério, levantai, ó portas. Eu, deve ser maneiro esse dia aí, essa igreja aí, vou lá um dia. Aí, levantai, ó portas, ela falou assim, e você é crente? Eu falei, sou. E eu pensei assim, caramba, estão percebendo o poder do Espírito Santo e na minha vida. Ela falou assim, eu vi a sua pulseira. Aí eu olhei a pulseira assim, eu tô com a pulseira. Porque as pessoas no mundo, elas têm que olhar alguma coisa diferente na gente. Elas têm que ver a pulseira, sei lá, a camisa, mas isso não é apenas. Tem que ter alguma coisa diferente dentro de você. As pessoas têm que olhar dentro da sua vida e ver assim, esse cara é amigo de Deus. Você já gostou de tirar onda com você é amigo de alguém? Ontem, estava conversando com uma amiga lá de Alcântara, que ela vai muito no Congresso de Córdoba, que está rolando, né? E ela falando assim, o pastor Danilo Monteiro é uma benção, Eu fui lá no meu Facebook, marquei uma foto que estou eu e o Lucas Brossa abraçado com o Danilo Monteiro, assim, tirando onda. O pastor tal, uma benção. Eu fui lá e marquei outra foto, eu e o Lucas Brossa com esse pastor tal. A gente gosta de tirar onda quando a gente tem amigo. Se você tem um amigo rico, amigo famoso, já viu aquele vídeo do Porta dos Fundos, da boate, que ele fala, eu sou amigo de não sei quem. A gente gosta disso. E na nossa vida a gente tem que entender que tem privilégios e benefícios quando nós somos amigos de Deus. As pessoas que andam com Deus pagam preço, pagam. Elas têm que negar a si mesmo? Tem.
Elas têm que levar a sua cruz? Tem. Mas a gente, às vezes, se concentra tanto nessa parte, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que levar a minha cruz, e se esquece do mais importante, que é quando Jesus fala assim, então depois você vai me seguir, você vai andar comigo. Aonde eu estiver indo, eu vou, Caio negou a si mesmo, tomou a sua cruz, calma, Caio. Então, Caio vai pegar, vai andar com Jesus, Jesus vai lá para Cafarnaum, Jesus ia lá para Cafarnaum, Caio ia. Jesus ia para a Judéia, e o rapaz ia lá, o Caio ia com Jesus para a Judéia. Por quê? Porque ele negou a si mesmo, tomou sua cruz e seguiu. Jesus foi para o céu e Caio foi para o céu, não. Jesus falava assim, vocês vão ficar em Jerusalém, depois vocês vão lá, vocês vão para Samaria, vocês vão em Éfeso pregar, vocês vão em Tessalônica pregar, vocês vão em Atenas, vocês vão em todo lugar. Por quê? Obrigado, Caio. Porque quando a gente anda com Deus, a gente vai em lugares onde Deus manda a gente ir. As pessoas percebem que tem uma coisa diferente dentro da gente. A gente fica muito preocupado assim, Deus tem um ministério para a minha vida. Alguém chega no culto e fala, Mateus, olha só, Deus está me dando uma visão. Você com uma coroa. Não uma coroa de idade. Uma coroa. Maravilhosa. A coroa. Aí você vai pensar o quê? Vai ser pastor, vai ser bispo. E a gente não pensa que, poxa, Deus pode usá-lo lá fora. E a gente não tem formado uma geração relevante. Imagina só, essa crise moral que o Brasil vive, essa crise política, essa crise econômica, e a gente acha que a solução está no fora Dilma, a gente acha que a solução está no Bolsonaro, no Bolsomito, a gente acha que a solução está no vai ter golpe, no fora Dunga, fora Davi Luiz, a gente acha que a solução está nisso. A solução está quando a igreja se levantar como amiga de Deus, como íntima de Deus, porque às vezes as pessoas se preocupam muito com o futuro, mas esquecem que o futuro é construído hoje. Um exemplo, a Olimpíada. Quem sabe que vai ter Olimpíada esse ano? Não sei se você vai a algum jogo da Olimpíada. A gente sabe que vai ter Olimpíada em agosto. Quem sabe que vai ter Olimpíada em agosto? Eles já sabem que vai ter Olimpíada há 8 anos, não é? Mas que para um dia chegasse, dia 8 de agosto, se não me engano aqui é a abertura, 4 de agosto, um dia chegasse a 4 de agosto e tivesse a festa de abertura, em 2016, um dia lá atrás, em 2010, eles tinham que começar a construir. Um relacionamento de um casal, um dia para que chegue a data do casamento. Um dia eles têm que construir esse relacionamento antes. Começa aquela paquera, aquele... Né, Caio? Caio que sabe. Caio é em espanhol. E você começa aquilo tudo para chegar um dia. O futuro é construído no presente. A gente quer que as coisas mudem no futuro, mas a gente esquece que a gente tem que começar a construir as coisas no presente. E existem pessoas lá fora que precisam daquilo que nós temos. Repita-se comigo. Existem pessoas que precisam daquilo que nós temos. Aí eu faço uma pergunta para você. Nós realmente temos essa coisa diferente? Será que nós realmente temos alguma coisa dentro da nossa vida que diferencia? Eu me lembro que eu ouvi uma vez uma palestra do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E ele falou uma frase que eu anotei no meu caderno. O que diferencia é o diferencial. E eu fiquei pensando, qual é o diferencial na minha vida? Na nossa vida com Deus, o diferencial não é quantas faculdades você tem, não é quantos instrumentos você sabe tocar, para quantas mil pessoas você já pregou, mas o diferencial na vida com Deus é a nossa intimidade com Ele. Quão próximo nós somos de Deus, quão íntimos nós somos de Deus. Existe uma carência na nossa juventude, na juventude do mundo todo. As pessoas não sabem como é que vai ser o futuro. A gente estava conversando hoje lá com o pastor, vamos ver o sítio para o retiro do ano que vem. A gente não sabe nem se o sítio, cara, vai estar funcionando, porque a gente não sabe como é que estão as coisas hoje, como é que está uma estabilidade, a gente não sabe como é que vai ser mês que vem. Os preços, a gente está vendo que os preços estão subindo das coisas, cada vez fica mais caro, a gente não sabe como é que vai ser o amanhã. Nós temos sido parte de uma geração que está sem rumo, uma geração que está perdida, uma geração que não tem referências. Você poderia falar para quem está do seu lado 3 referências que você tem na sua vida? Ao silêncio. Porque a gente não tem referências, a gente não tem grandes exemplos a serem seguidos. Tem pessoas boas, maravilhosas, mas que no barulho da maldade a gente não tem percebido como é que tem pessoas que Deus tem levantado. Porque Deus tem levantado algumas pessoas.
A gente precisa urgentemente entender que como igreja nós temos que fazer diferença. E a gente não faz a diferença com uma pregação bonita, com uma luz, com um slide, com uma música. A gente faz a diferença com intimidade com Deus. As pessoas podem discordar do que você fala. As pessoas podem fazer melhor alguma coisa do que você, tocar melhor, cantar melhor. Mas as pessoas nunca vão poder roubar a sua intimidade com Deus. Como você conhece a Deus. Nós precisamos urgentemente de experiências mais profundas com Deus. Você precisa saber que Deus quer ser seu amigo. Não sei se você fica feliz ao saber disso. Mas você tem que saber que Deus quer se revelar a você. Lá no Salmo 25, versículo 14, Davi escreve assim, olha: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Eu acredito que você que está aqui, você quer conhecer os segredos de Deus. Você quer conhecer aquilo que Deus tem para falar na sua vida. Você quer conhecer o que Deus tem para falar na sua geração, na minha geração, através da minha vida. Eu quero conhecer. Não sei se você quer conhecer o que Deus quer falar na nossa geração, através da sua vida. Você ser uma resposta de Deus para esse tempo. Mas isso vem quando nós temos intimidade com Deus. Quando nós tememos a Deus. Deus tem sonhos, planos e projetos para serem revelados. E o maior privilégio que nós podemos ter não é sermos prósperos, sermos ricos, termos sucesso, sermos salvos, mas é nós sermos amigos de Deus. A melhor coisa que a gente pode ter, cara, não é a gente pregar, a gente fazer programações, mas nós sermos íntimos de Deus, termos intimidade com Deus. E eu separei 3 coisas que você pode anotar aí no seu celular, você pode anotar no seu caderninho. Cadê Mateus que tem um caderninho, né? Vai ter prova um dia, Mateus vai estar ali, está estudando. Mas 3 coisas fundamentais para você ter relacionamento com Deus. Primeira coisa, comprometimento. Repita-se comigo, comprometimento. De novo. No 3, não é de novo, no 3. 1, 2, 3. Comprometimento. Por quê? Muita gente não quer se comprometer. Nós vivemos numa geração, a geração não é nem mais Y, a geração Z. Tudo é descartável. Meu celular, eu levei na assistência técnica, falei para a moça, poxa, mas o celular é novo. Ela, você comprou quando? Pô, ano passado, eu comprei em julho do ano passado. Não, a garantia já não vai. Porque já teve uma atualização, já teve uma mudança, já teve uma outra coisa que já está descartável. Ela chegou, botou, caramba, condenou o celular. Se o celular tivesse sentimentos, tadinho, acho que ele tacava-se da mesa assim, se quebrava. Ah, não, já está condenado, já está velho, já está ultrapassado. Pô, você deve estar baixando um aplicativo aí que o celular não suporta mais. Eu falei, poxa, eu tenho, parece que é aquele Nokia 3280. Quem lembra do Nokia 3280? Eu lembro que eu troquei depois esse celular, eu tinha um Nokia 3280, você tinha um jogo da Minhoquinha, você lembra o jogo da Minhoquinha? E tinha depois um celular que a Nokia lançou, azulzinho, que a grande atração dele era que ele dançava. Você lembra disso? Você botava o celular em pé, aí se alguém ligava para ele, ele ficava assim, vã, vã, vã. Você não lembra disso? Quem lembra disso? Tinha o celular da Samsung, aquele celular de olho azul. Lembra que eles botavam propaganda? O celular de olho azul. É antigão isso aí. Mas hoje em dia é tudo descartável. Relacionamentos são descartáveis. Eu sou amigão do Bruno, e o Bruno pisou no meu pé no futebol, não sou mais amigo do Bruno. Eu vou mudar de igreja. Eu vou mudar de liderança. Eu vou mudar de time. Eu vou mudar de cidade. Eu vou mudar de estado. É tudo descartável. A gente muda as coisas com muita facilidade. A gente, cansei do meu perfil do Facebook, vou deletar, vou fazer outro. Eu vou mudar o cabelo. Tudo muda muito rápido. E a gente não quer se comprometer. A gente não quer ter compromisso com alguma coisa. Se a gente fala assim, olha, nós temos que nos comprometer um desafio de oração. Quem é que se compromete com um desafio de oração aqui? Levantar, pouca gente. Porque a gente não quer ter compromisso. E um dos maiores obstáculos para nós termos um compromisso com Deus é o tempo. Tempo. Eu descobri essa semana como eu tinha tempo para fazer um monte de coisa. Eu li um livro em uma semana. Depois até indico a você comprar o livro Formigas, do William Douglas com Davi Lago. Muito bom. Tá, R$ 24,90 na Saraiva. Você pode ir lá comprar. Mas olha só, voltando ao que interessa. Formigas. Aí você descobre que você tem tempo. Você descobre que, aí eu fiquei assim, caramba, ficar no WhatsApp realmente é chato pra caramba.
Tem hora que fica toda hora alguém... E tipo assim, não tem assunto, mas você está lá falando. Aí eu percebi, caramba, às vezes a gente está falando besteira só porque a gente está no WhatsApp. Porque a gente não tinha nada para fazer, a gente está no WhatsApp. Estou deitado antes de dormir, vou ficar aqui conversando no WhatsApp. Eu até pensei assim, vou botar o meu chip no celular da PT. Eu falei assim, não, vou ficar esse tempo aí sem nada. Se alguém quiser falar comigo, fala pelo Facebook mesmo. Porque a gente está nessa ligado, tudo é descartável. A gente não tem tempo para nada. A gente tem que ler um livro da Bíblia. Quem conseguiu ler a Bíblia essa semana? Conseguiu, a gente fala que tem que conseguir, porque é difícil. A gente tem que estudar. Quem está estudando aí? A gente tem que estudar, tem que trabalhar. A gente tem que namorar. Ou se você não está namorando, você talvez esteja trabalhando para que um dia namore. Ou não, mas você está lá. Aí você tem que ver isso. Aí você tem a sua casa, você tem o seu gato que fica enchendo o saco, ele é castrado, mas ele parece que ele está no cio, então ele fica toda hora, e é chato isso. E você tem que ver outras coisas, aí você tem pai e mãe, aí você tem que arrumar alguma coisa no quarto, aí a sua mãe que fala 30 vezes para você assim, você tem que arrumar o armário, aí você vai e você arruma o armário, você tira as roupas que você não quer do armário, e no dia seguinte você abre o armário, o que está lá dentro do armário? As roupas que você tirou. Não sei se é só comigo ou com o Davi, mas acontece isso. É assim, a gente não tem tempo para nada. A gente não tem tempo para cultivar o nosso relacionamento com Deus. Quinta-feira à noite, às vezes você está em casa de bobeira. Você podia estar aqui na igreja. Mas a gente administra mal o nosso tempo. E o problema não é a falta de tempo. Eu estava sentado aqui hoje eu vim aqui para a igreja cedão, muito cedo, e eu fiquei sentado aqui. E eu fiquei olhando aquele reloginho lá, que a gente botou novo, depois você fala assim, maneiro o relógio. Eu fiquei olhando o relógio ali, fiquei um maior tempão, tipo autista, fiquei olhando assim. E eu fiquei pensando, cara, um dia o tempo vai acabar. Sério, quando Jesus voltar, o tempo vai acabar, né? Porque, olha só, se eu estou aqui olhando, quando Jesus voltar, acabou o tempo. Eu vou estar no céu, para que eu vou usar relógio no céu? Não precisa. E a gente administra mal o nosso tempo. A gente teria tempo para orar, a gente ia ter tempo para fazer todas as coisas, mas a gente administra mal. A gente separa tempo para ir para a academia. Juan, a gente está todo dia lá, todo dia. A gente pretende, mas umas 3 vezes por semana a gente está lá. A gente separa tempo para ir lá. Aí a gente chega em casa, vamos orar para ler a Bíblia, mas eu estou tão cansado, peguei muito pesado hoje na academia. Meu braço está conseguindo nem levantar a Bíblia. Estou com sono, aí você dorme lá. A gente não cultiva o nosso relacionamento com Deus. A gente não cultiva a nossa intimidade. Você precisa investir tempo, e você investe tempo através da oração. Oração. A oração é o que nos leva a ser mais íntimos de Deus. Salmo 145, versículo 18, diz assim, o Senhor está perto de todos que o invocam, de todos que o invocam com sinceridade. Se você entende que a oração é uma forma de você dialogar com Deus, de você conversar com Deus, se você não cultivar essa amizade, se você não cultivar esse relacionamento, cada vez as coisas vão ficando mais distantes. Cada vez mais você vai ter que clamar mais para você estar orando e falando com Deus. E tem gente que eu observo, cara, tem gente que eu fico olhando assim, a pessoa não precisa nem fazer esforço para falar com Deus, é quase que olhar para o lado, Deus. Precisa só fazer assim, só dar uma piscadinha para Deus. O cara está tão íntimo de Deus, está tão perto. E a gente, às vezes, não. Tem que se jogar no chão, tem que dar cambalhota, tem que dar um Kung Fu Panda lá, tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Porque Deus está tão distante, a gente não cultiva o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele. A gente tem que passar mais tempo com Deus. Segunda coisa, meditação na palavra. O Salmo 119, versículo 18 diz, a tua palavra eu escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Quem deseja não pecar? Tem uma fórmula. Você guardar a palavra no seu coração, você meditar na palavra de Deus. E sabe como é que você medita na palavra de Deus? Um exemplo, todo dia eu volto da faculdade andando. Quando eu vou na casa do Juan para a gente malhar, todas as vezes que eu vou andando, eu começo assim a meio que conversar com Deus, como se Deus estivesse caminhando comigo do meu lado ali. E eu vou falando. Aí tem uma hora, lógico, que a gente viaja, a gente fala assim, abençoa o Botafogo, porque está mal. Esse ano está tenso o negócio. Senhor, eu estou
com uma dor de barriga, por favor, a gente começa a viajar no assunto. Mas tem que cultivar o nosso relacionamento com Deus. Às vezes você não pensa em nada do reino de Deus durante a semana. Você está na sua faculdade, você está no trajeto para algum lugar, você está no ônibus, no carro, e você não pensa nas coisas de Deus. Aí você fala assim, mas eu tenho minha mente, Deus tem que tratar minha mente está cheia de pecado, e você tem que pensar nas coisas de Deus, cara. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não vai à igreja, você não busca, e depois você se pergunta assim, por que as coisas estão assim? As coisas ficam assim. Você tem que orar, meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia. Outra coisa, decorar versículo. Quantos versículos você sabe de cor? Salmo 23, quem está escrito no Salmo 23? O que está escrito no Salmo 23, gente? Fala o que está do seu lado, para não ter que falar alto. Melhor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que está escrito no João 3,16? O que está escrito em João 15,15? Pô, a gente acabou de ler, cara. Ai, meu Deus do céu. Já não os chamo servos, mas chamo de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas aquilo tudo eu quero te tornar revelado. Você é radical, tem que decorar versículo. Cara, lógico que tem que decorar versículo. Óbvio que você tem que decorar versículo. Óbvio que você tem que saber alguma coisa, sabe por quê? A gente fez o desafio no Ano Jovem, livro de Provérbios, o cara vai lá, posta uma frase, Clarice Lispector, posta uma frase lá, que negócio está na moda, né? Vê o rapaz, o Leonardo DiCaprio saiu, tinha um menino chorando na beira da rua, e ele olhou e falou para esse menino, nunca deixe que ninguém, Mateus, diga que você não é possível de fazer alguma coisa. E esse menino, né, fala lá que era Albert Einstein, A gente decora essas coisas, a gente decora as brincadeiras que são parte da vida do jovem. A Bíblia fala, alegre-te jovem, nessa mocidade jovem tem que ser alegre. Mas a gente não decora a palavra de Deus, a gente não sabe o que Deus fala. Quantas vezes Jesus fala que Ele é alguma coisa? Quantas vezes Jesus, o que Jesus falou lá em João 4, versículo 23, versículo 24? Eu não sei, o que diz o Salmo 1? Ninguém sabe o que é o Salmo 1. Como é feliz aquele que não sabe. Agora foi, tem que ser de empurrãozinho, precisa frescar. A gente tem que conhecer a palavra, a gente tem que conhecer a Bíblia. Quando você entra numa profissão, você tem que conhecer lá. No marketing tem um livro de Canon Kotler que é dito como a Bíblia do Marketing. É um livro vermelho, grandão. E todo professor fala, olha, você tem que saber aquele livro é o que vai guiar você na sua profissão. E a gente, na nossa vida com Deus, a gente não lê. O livro de anatomia lá, o Juan tem um livrinho lá, que é negócio de exercício físico. O cara, ele faz educação física, ele tem que saber aquilo ali. O cara é médico. Imagina um médico que não sabe o nome dos ossos do corpo. O cara vai tirar sangue de você, o cara parece estar brincando de voodoo, fica furando assim até achar uma veia. O cara tem que saber, porque a profissão dele exige aquilo. E na nossa vida com Deus é a mesma coisa. A gente tem que conhecer a palavra, porque para ter intimidade exige a gente conhecer a Bíblia, exige a gente ler a palavra. Pense nas coisas de Deus, assim você vai parar de pensar besteira. Fale sobre as coisas de Deus, assim você vai parar de falar besteira. A gente passou essa experiência maravilhosa lá do congresso. A gente estava lá, a gente foi conversando horas e horas. A gente falou das coisas de Deus, depois a gente riu, a gente imitou os outros, a gente brincou. Aí o menino falou lá que estava sem pulmão. Foi maravilhoso. Mas a gente teve seu tempo. A gente não precisa ficar, gente, é o retiro da igreja, vamos jogar bola não, vamos ler aqui, o que Jesus falou. Não, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. Obrigado, Bruno, muito obrigado. Tudo tem seu tempo. E terceira coisa, ir à igreja. Fala com a sua lado, ir à igreja. Se alguém chegar para você um dia e falar assim, igreja é bobeira, vamos abaixar as placas da igreja, só eu sou a igreja, vamos quebrar as paredes, não vamos frequentar igrejas. Você pode dizer para essa pessoa assim, cala a boca, Satanás. Sabe por quê? Paulo diz assim, Hebreus 10, 25, não deixe de se congregar como igreja. Eu não botei o resto do versículo aqui, mas na continuidade ele fala lá onde vocês vão se encorajar, vão crescer, etc e tal. Paulo escreve cartas para quem? Sem destinatário? Ele escreveu assim, ele escreve para quem? As igrejas. As cartas do Apocalipse são destinadas a quem? E a Bíblia
Paulo, escrevendo em uma dessas cartas, define Cristo como a cabeça da... Então, se alguém falar um dia para você que igreja não é importante, que igreja não precisa de nada, você não precisa ir à igreja, você pode saber que essa pessoa, primeira coisa, ou ela não quer ficar no corpo, ou ela não quer ter nenhuma autoridade sobre a vida dela, ou ela não dá importância nenhuma ao corpo de Cristo. Uma vez eu vi no Facebook uma mensagem de um rapaz que estava pregando numa praça, falando mais ou menos assim: olha, ninguém vai na sua igreja no domingo, vamos faltar à igreja no domingo, vamos boicotar as igrejas, os templos. E as pessoas gostam de atacar os templos, paredes da igreja, e as pessoas que mais chamam os outros fariseus é porque elas são fariseus. Você pode aprender isso. Mas olha só, aí o cara vai, acaba com a igreja, vamos pegar, quase que falando assim, vamos pegar um trator todo mundo, vai a barreta e derrubar a igreja. Aí fala no final, ele fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, todo mundo no domingo, você acorda e você vem aqui e dá uma sopa para o mendigo, ou você dá um dinheiro para o mendigo, sei lá, você dá um cachorro quente para ele, não sei. Qualquer coisa, tá bom. Essas pessoas que falam isso, eu fico assim, eu já passei da fase de ficar discutindo essas coisas, porque eu fico com uma pena dessas pessoas que estão enganando os outros, e tem pessoas que acreditam nisso. Você não pode nunca pensar que ir à igreja não é importante. Ir à igreja é sempre importante. Sempre importante. Se você arranjar um espaço de ociosidade na sua vida, nada para fazer, talvez na hora da igreja, e você começa a negociar, não, eu vou domingo de manhã, eu vou domingo à noite, vai ter alguma coisa errada na sua vida espiritual mais cedo ou mais tarde. Porque eu detesto faltar culto. Detesto faltar culto. Fico por fora das amizades, não converso com ninguém, não ouço a palavra, não participo do louvor, e isso me faz falta, e tem que fazer falta a você. Eu sei que tem gente que tem a limitação, eu moro longe, eu não tenho dinheiro para vir um culto ou outro, você tem que escolher um dos cultos. Pô, cara, a gente vai estar orando pela sua vida, isso faz parte, acontece, talvez amanhã Deus vai estar te abençoando, você vai viver na igreja, vai estar todo dia, terça, quinta, sábado, domingo, vai estar todo dia na igreja. Mas o que não pode acontecer é você começar a falar assim: eu não vou na igreja não. Por quê? Amanhã vai ter Botafogo e Vasco. Eu quero ver depois o que vai dar no jogo. O jogo é 4 horas, mas eu vou ficar em casa. E você não vem. Quem acha que orar é importante? Levanta sua mão aí, bem alto assim para eu ver. Amanhã tem uma reunião de oração, 6 horas na igreja. Quem falou, fala: Deus, você vai estar aqui amanhã 6 horas, hein? Eu vou estar aqui na igreja esperando você. A gente fala, tem que vir, mas o cara não vem. Quem quer conhecer a Bíblia e estudar a palavra de Deus? Levanta a mão aí, cara, tá com medo do que eu vou falar? Amanhã tem 9 horas da manhã. A gente gosta de falar. Falar é muito fácil, mas fazer já é mais difícil, né? A gente vai ter que fazer um esforço. Tenho misericórdia das pessoas porque olha só, voltando aqui, Jesus disse uma vez aos seus discípulos sobre essas pessoas que atrapalham umas às outras, sobre essas pessoas que ficam desmotivando as outras pessoas da igreja, essas pessoas que montam rebeliões, essas pessoas que montam boicotes, etc. Olha o que Jesus disse: é inevitável que aconteçam essas coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Caramba. Dá até você dar uma respirada aí, uma aliviada. Ai daquelas pessoas que fazem isso. Porque às vezes tem gente que fala assim: pô, cara, eu quero buscar mais a Deus, eu quero fazer um curso de teologia. Aí vai ter sempre o abençoado que vai dizer assim: a letra mata. Tem que matar um cara desse, dar um tapa na cara de um cara desse. Eu vou na igreja, eu vou participar, vou me envolver, vou me comprometer mais. Pra quê, cara? Pô, você tá aí, cheio de coisa para fazer, vai lá, faz o seu e tá bom. Eu vou no culto domingo de manhã. Quem domingo de manhã vai fazer outra coisa, vai dormir, você trabalha, faz outras coisas durante a semana. A gente tem que se comprometer. Você quer ser amigo de Deus? Tem certeza que você quer ser amigo de Deus? Absoluta que você quer ser amigo de Deus? Se comprometa com a sua igreja, se comprometa com o reino de Deus, se comprometa com o seu pastor, se comprometa com a sua liderança, assim você vai ser amigo de Deus. Não existem divisões no reino,
Não existem eleições no reino. Não existem competições no reino. É um reino. É um reino. Deus manda, acabou, está acabado. Por mais que a gente tenha opinião, e eu sou um cara que tem opinião, a gente argumenta, a gente tem que aprender que falaram, está falado. Está decidido? Está decidido. Então, se comprometa com a igreja. A gente tem conversado projetos para o APT a partir dessa data agora, a gente vai começar. E a gente vai privilegiar muito mais as pessoas que têm compromisso do que as pessoas que têm habilidade. Eu toco guitarra, eu faço a guitarra chorar, faço aquelas caretas lá. Mas não tem compromisso, amigão. Deus abençoe você, senta lá um pouquinho. Eu prego pra caramba. Eu preguei, 3 pessoas voltaram a ver, 5 levantaram da cadeira de roda, e se eu passei no cemitério, todo mundo ressuscitou assim, que eu prego pra caramba. Foi num enterro, e o morto aceitou Jesus lá, levantou a mão. Mas é um cara que não tem compromisso. Você tem que ter compromisso com a sua igreja. Segunda coisa, é rapidinho, 10 minutos eu acabo. Obediência. Ninguém consegue ver a Deus, ser amigo de Deus, se não for obediente. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem lá de Córdoba, do pastor pregando sobre como nós chegamos a um propósito em Deus, e ele falando da obediência. Se Deus tem um propósito para se realizar na minha vida, na vida do Mateus, Deus coloca sempre as instruções. Deus tinha um propósito para se realizar na vida de Sansão. Não tinha? Deus não colocou todas as instruções na vida de Sansão? Para a mãe dele, você tem que fazer isso. E o cara deu errado. Várias pessoas na Bíblia que Deus deu as instruções, e algumas deram certo e outras deram errado. Depois no Novo Testamento, exemplo de uma vida de santidade, de compromisso com Deus. Você sabe o que você tem que fazer. Você não é inocente. Você sabe quando o seu namoro, você tem que pegar e jogar uma água dentro, jogar água em cima. Você sabe quando você tem que parar de falar alguma coisa, que você está vendo que você está começando a fazer coisas que não agradam a Deus. Você sabe, ninguém aqui é inocente. Ninguém aqui se converteu ontem, morava numa bolha e não sabe nada da vida. Todo mundo aqui sabe o que é errado. Todo mundo que está aqui sabe quais são as coisas que desagradam a Deus. E se você não sabe, começa a pedir a Deus, Senhor Deus, tem coisas que têm te incomodado, fala comigo. Talvez seja o tipo de palavreado que eu estou usando, o tipo de roupa que eu estou vestindo, o tipo de comportamento que eu estou tendo, os lugares que eu estou frequentando, os aplicativos que eu tenho no meu celular, não sei. Mas alguma coisa você tem que mudar para você ser obediente. Olha só, um dos maiores exemplos de obediência, o Abner falou aqui na oferta de Abraão. Abraão sempre sonhou com um filho. Sabe aquele casalzinho, irmão Daniel e Dona Nassi? Quem conhece o irmão Daniel e Dona Nassi? Eles não tinham filho nenhum, e queriam filho. Imagina a Dona Nassi aparecer grávida aqui. Todo mundo ia falar, Daniel. Mas olha só, aí, um dia, Deus falou para eles que iriam ter filho, que ele ia ter um filho. Aí teve aquela história lá, ela duvidou, aí não sei o que lá. Aí um dia, com o Isaac já crescidinho, Deus chega para aquele filho da promessa, que ele sonhou, que ele orou, que ele pediu, Deus falou para ele, olha só, você vai lá no monte lá, você vai subir aqui, subir no Antônio Pedro aqui, você vai direto, lá em cima, onde tem aquela vez teve linha direta, que tinha um negócio lá de extraterrestre, você vai lá em cima, lá onde está o ET lá, e você vai chegar lá, vai fazer um altar, lá onde a Natália mora, né? Lá em cima, você vai chegar, vai construir um altar, e você vai matar o Isaac. E o que Abraão fez? Pegou e foi lá, cara. Porque ele era obediente. Ele era obediente. E olha só, Isaías 41, versículo 8, Deus falando, você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, vírgula, meu amigo. Eu li essa passagem essa semana. Tem coisas na Bíblia que a gente acha às vezes, né? Eu achei isso aí na Bíblia. Falei, poxa, nunca vi isso aí, não é possível. Aí eu fiquei vendo isso aqui, tem vírgulas na Bíblia que são lindas. Essa vírgula aqui, meu amigo, Abraão, meu amigo. Deus falando isso, eu fiquei pensando, será que Deus podia falar assim, lá com João, meu amigo. Deus pode falar de você assim? Pode ter uma vírgula depois do seu nome vindo assim, meu amigo. Deus falando isso. Porque Abraão era obediente, não é porque Abraão era popular, porque Abraão era legal, ele batia papo e pagava pizza para o pessoal, não, porque Abraão era obediente, tão íntimo de Deus, tão fiel, tão comprometido, que entregaria seu filho por obediência a Deus. Seguindo o exemplo de Abraão,
O que nessa noite você está disposto a entregar a Deus? E a gente às vezes fala assim, a gente não tem a percepção correta daquilo que Deus está falando. Alguém está ministrando, tem muito novo. Deus quer que você entregue seu Isaac. Acha que você entregar seu Isaac, e as pessoas têm a ideia que é o quê? Você pegar, jogar lá, acabou minha faculdade, vou entregar meu Isaac em minha faculdade. Não. O sacrifício de Abraão não era matar Isaac, mas entregar Isaac nas mãos de Deus. O sacrifício que você vai ter não é você terminar seu namoro. Alguns, né? Tem namoro aí que tem que terminar, a gente tem que fazer churrasco quando terminar, a gente chama todo mundo para comemorar. Mas olha só, não é você terminar o namoro, não é você entregar sua faculdade, não é você se mudar para Guiné-Bissau, não é isso. Mas você chegar a entregar os planos da sua vida diante de Deus e falar assim, Deus, sou totalmente dependente de Ti. Todas as áreas da minha vida, elas dependem de Ti. Minha carreira, meu namoro, minha solteirice, meu casamento, sei lá, tudo depende de Ti. É esse compromisso de Abraão que nós temos que ter. E terceira coisa, intimidade. É impossível você desenvolver uma grande amizade se você não tiver intimidade com essa pessoa. Eu tenho grandes amigos que eu sou íntimo. Às vezes a gente está aqui, prego, a gente te conhece, a gente bate um papo aqui, mas tem aqueles amigos que são íntimos nossos, que a gente pode conversar, coisa que a gente não conversaria para os outros, que a gente pode confidenciar sentimentos, que a gente pode abrir o nosso coração para esses amigos. Temos amigos assim. Às vezes as pessoas são boas amigas ou não são boas amigas, mas nós temos bons amigos. Eu tenho um amigo de uma amizade que eu cultivo há 22 anos. O cara mais político que existe. Mas é uma amizade que foi cultivada. É uma intimidade que foi cultivada. Logo depois entrou o Luciano, ao longo dos anos, foi uma amizade que foi cultivada. É uma intimidade que é cultivada. A gente conversa, a gente abre o coração, a gente pode falar uma coisa, a gente pode pedir oração um para o outro. Porque a gente cultiva essas amizades. E às vezes a gente está dentro da igreja e tem amigos que a gente fala de tudo, fala de zoeiragem, fala de tudo, mas não tem coragem de pedir para o cara orar pela gente. E você tem que aprender que as suas amizades determinam aonde você vai chegar. Você conhece a história do rei Roboão? Conhece? Ele foi ungido rei de Israel e foi pedir conselhos para os seus amigos mais próximos. Os jovenzinhos só, né? E eu não meto imposto, não sei o que lá. E os mais velhos, mais sábios, chegaram e falaram para ele, olha, não faz isso que vai cair desgraça sobre o povo. Ele foi ouvir a voz dos amigos dele, o conselho dos amigos dele. O que aconteceu? Foi um cara totalmente fracassado, porque as amizades dele, com quem ele estava, determinou aonde ele foi. Você quer ser amigo de Deus? Você tem que saber que Deus vai colocar pessoas na sua vida que são próximas a Ele e que vão se aproximar dEle. Você às vezes quer conhecer alguém e você tem um contato, né? A gente por anos, a gente está tentando convidar uma pessoa aqui no APT. Rodolfo Abrantes, não vai falar, vai vir na internet mesmo. E a gente sempre fala assim, tem que ter alguém que conheça para que a gente possa ser apresentado. E assim é com Deus. A gente tem que ter pessoas que na nossa vida que conheçam a Deus mais do que a gente, para a gente possa aprender com elas, a gente possa ouvir. Eu me lembro que uns 3 anos atrás, o pastor Sérgio Belar veio no congresso, quem lembra disso? E ele chegou e falou assim para mim, passa no hotel que eu vou tomar café da manhã com você. Aí eu fui com o meu caderninho, Loucos por Jesus, fui lá, sentei, abri o caderno, e a caneta, e eu tinha colocado os pontos das coisas que eu ia falar para ele. Aí logo quando ele começou a falar, ele tomou café, conversou de futebol, não sei o que, falou assim, não, você sabe que o meu tempo é muito ocupado, é muito cheio, e eu só estou aqui porque eu sei que você vai ser um cara que vai estar disposto a ouvir e não a falar. Aí eu fiz assim no caderno. E foi para mim um dos momentos mais importantes da minha vida ministerial. Passei umas 2 horas com ele conversando. Lá no congresso, a gente sentou 1 hora para jantar, eu sentei na mesa do pastor Sebastião. O pastor Sebastião sentou na minha mesa. Tiro uma foto.
E ele ficou falando lá, era hora de eu calar a boca. De eu só ficar assim, pastor. E não deixar o assunto morrer. Sabe quando o assunto está morrendo, aí você, mas olha só. Aí eu estava fazendo isso. Porque eu deixei ele falando. Eu fui assim, é verdade. Mas aí tem gente que você precisa de uma amizade, de alguém que te coloque para cima. Você vai fazer um gabinete com o pastor e você quer ouvir a opinião do pastor. Aí na hora que o pastor começa a falar, você começa... Ah, menina, estou querendo um conselho para você. Aí o Abner começa a falar para você, aí você começa, o Abner vai te dar um conselho, aí você começa, aí você não ouve. Você não pode desfrutar daquelas pessoas que são amigas de Deus para você ouvir. Como é que fica a intimidade? Você tem que ter amizades que te aproximem de Deus, pessoas que te coloquem mais perto de onde Deus está, pessoas que conheçam a Deus e te ajudem. É um processo. Não é quantas vezes você vem à igreja durante a semana, não é quanto tempo você passa orando, não é o que você faz dentro da igreja. Intimidade é quantas vezes você se rasga diante de Deus e abre o seu coração e deixa Ele ver tudo que está lá dentro. Você já conversou com pessoas que não querem falar? Você está puxando assunto com alguém, mas isso aqui é a pessoa, Aí você pergunta alguma coisa, você está interessado, então você entra no elevador, dá bom dia, e a pessoa, Essas pessoas que você às vezes quer sentar, conversar com alguém, você senta, você é todo simpático, aí, como é que tá o Botafogo? Tá bom. Às vezes a gente é assim com Deus. Deus quer sentar com a gente, conversar com a gente não deixa Deus falar nada com a gente. A gente está tão ocupado fazendo coisa, a gente está tão ocupado às vezes até orando. A gente está orando e tem aprendido a fazer, sabe a oração cala a boca? É você falar, Senhor Deus, depois ficar quieto. Porque a gente vai orar, Deus fala comigo, amém, e vai dormir. Você acha que Deus vai aparecer o quê? Um anjo Gabriel vai aparecer no meio da madrugada, você vai se borrar todo e vai ficar com medo. Não é assim que as coisas são. Só para a gente terminar aqui, uma historinha para você. Lá no começo do mundo, quando Deus criou o homem, Deus sempre criou o homem, sempre foi com o propósito de ter intimidade com Ele. Repita isso comigo, intimidade, comunhão. Você sabe que quando eles estavam no jardim, todos os dias Deus descia, passava tempo com eles, conversava com eles, iam no Subway, no McDonald's, sei lá, no Hortifruti. Não sei se eles só comiam vegetais, não comiam carne. Mas estava lá todos os dias. Eles passavam um tempo com Deus. Conversava, falava da economia, falava da Dilma, do Lula. Um dia aparecer, né, Lula. Falava lá do Obama, falava do Botafogo, falava de tudo. E sempre eles foram cultivando o quê? Uma intimidade com Deus, não é? E eles se tornavam tão íntimos com Deus, eles viam tanto que Deus era um cara maneiro, falavam assim, eu quero ser igual a Deus. Quero ser muito legal ser igual a Deus. Deus, isso é maravilhoso conversar ali com Deus, eles passavam esse tempo todo. E um dia a Eva estava passeando no jardim, e houve uma serpente, que a Bíblia fala que era o animal mais esperto. A serpente chega e fala assim, Eva, Eva, né, que a serpente faz assim, você já viu a serpente como faz? Aí chama Eva, aí fala assim, o que Deus falou? E a Eva fala, olha só, Deus falou que a gente pode comer de tudo, passear, tomar banho de cachoeira, de mar, mas só não pode tocar nessa árvore aqui. Nessa árvore aqui a gente não pode comer, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer nessa e naquela ali. A gente não pode fazer nada. E a serpente vai e fala assim, não é bem assim, é mais ou menos. É que se vocês comerem dessa árvore aqui, vocês vão ficar igual a Deus. Aí imagina só. Vamos botar mais ou menos assim, é o cara que toma bomba para ficar forte. Vamos achar uma facilidade. É o cara que cola na prova para passar num exame, numa prova. É o cara que cola. Tá querendo um atalho. Aquela relacionamento que tinha que ser conseguido através da intimidade, de conversar, de se abrir, de Adão e Eva, aquilo seria conseguido se eles comessem e desobedecessem. E os olhinhos brilham, poxa, vou se tornar igual a Deus. Eu quero isso aí. E ela vai lá, come e dá para Adão, e a culpa é de Adão também, né? Só de Eva, a gente fala muito da Eva. Acho que vai estar Eva e Pedro lá no céu, para dar uns tapas em todo mundo.
E um dia Eva estava no jardim, tudo isso, e aquela intimidade, aquele contato próximo que Deus descia todos os dias para ter com eles, foi perdido. Porque o que afastou foi o pecado. O pecado entrou. Então Deus não podia se aproximar deles, por causa do pecado. Aí Deus declara a sentença lá sobre o homem, que você vai trabalhar, vai comer o seu suor, para a mulher você vai ter dores lá no parto, blá blá blá. E na hora da serpente, chega para a serpente e fala assim: olha, você vai vai rastejar sobre o seu ventre na terra, e você também, um dia, da descendência da mulher, vou pôr inimizade entre a descendência de vocês, da descendência dela vai sair alguém que vai pisar e esmagar sua cabeça, e você vai ferir o calcanhar. Você sabe de quem Deus está falando? Quem é? Jesus, isso, muito bom. E aquela intimidade foi perdida, isso aqui, e imagina a cabeça da serpente, vamos falar assim, vamos pensar com a cabeça do capeta. Toda pessoa que aparecia, o diabo pensava assim: acho que é esse que vai esmagar minha cabeça. Apareceu um homem, logo depois, segundo o coração de Deus, oferecia um sacrifício agradável a Deus. Deus olhava para ele, sorria quando via, chamado Abel. E o que Deus fez? O que esse diabo fez? Colocou a sementinha do mal lá no caminho na orelhinha, lá no ouvidinho de Caim, fez Caim matar Abel. E o diabo pensa: poxa, primeiro homicídio, sou cúmplice disso aí, olha só o que eu estou fazendo. Aí depois passa Abraão, e o diabo vai: não, vou colocar um mala na casa dele, chamava Ló. Vou fazer Abraão errar. Aí colocou Agar lá e teve Ismael. O diabo pensa: mas Deus teve a promessa, veio Isaac. Aí o diabo pensa: olha José, aquele jovem inteligente, bonito, cheio de Deus, servindo como escravo lá no Egito. Vou botar uma mulher no caminho dele para estragar tudo o que Deus tem preparado para ele. E José sai voado, sai correndo. E o diabo já pensa: ai caramba, não é esse também que vai esmagar meu calcanhar, vai esmagar minha cabeça. E vem Sansão, aquele cara forte. O diabo colocou Dalila. Vem Davi, um homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia fala, escreve os salmos maravilhosos. E Davi vai lá e adultera com Batseba. E o diabo pensa: já não é isso. E vem Daniel, e o diabo vai pensando: é esse que eu vou acabar com ele, vou mandar matar, vai jogar na cova dos leões, se ele orar. E o cara ora, vai na cova dos leões, não morre. Tem Misael, Azarias e Ananias, então eu vou matar ele. Vai para a fornalha. Deus estava lá com eles não morreram. Até o dia que surge Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nasceu, Jesus cresceu, fazendo sinais, maravilhas. Logo quando Jesus começa seu ministério, o diabo tenta acabar com o ministério de Jesus lá naquelas tentações. O diabo sempre colocou provações e tentações no caminho de Jesus. Faça por você mesmo, faça para aparecer. Algumas pessoas para desviar o foco de Jesus, do propósito que Deus tinha preparado para a vida dele. A todo momento. Para Jesus morrer numa cruz, foi quase que uma campanha assim de desistência. Você tem certeza? Você tem certeza, Jesus? E Jesus orando: Senhor, afaste-me esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E Jesus foi. Quem estava aí quinta-feira ouviu: como o cordeiro emudecido foi levado a matadouro. Está lá em Isaías 53. Sobre ele estavam nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos curados. E Jesus morreu numa cruz. E o diabo pensa: consegui. Aquele que ia ferir minha cabeça, esmagar minha cabeça, eu consegui ferir o calcanhar dele. Ele morreu naquela cruz. Mas o que aconteceu ao terceiro dia? O que aconteceu no terceiro dia, gente? Jesus ressuscitou. Então tudo aquilo que foi ensinado sobre Jesus valeu a pena. A gente está aqui hoje, amanhã, e eu confidencio para vocês uma coisa: é a primeira vez que eu prego na Semana Santa, no sábado da Semana Santa. Era um sonho meu pregar nesse sábado, porque eu sempre ia no congresso. Aí teve um ano que eu não fui no congresso, foi o InConcert. Aí depois teve uma outra programação, aí uma vez foi o Ciro, e ano passado foi meu pai. E eu estava sempre assim: eu quero pregar no dia da Semana Santa. Porque para mim acho que é a data mais importante do Evangelho, porque Jesus nasceu, Jesus ensinou, Jesus fez coisas, você vai entender o que eu vou falar, que qualquer um poderia fazer. Tem o Henrique Cristo aí, quem vê o Henrique Cristo? Eu sigo o Henrique Cristo no Instagram, no Facebook, sempre aparece lá, o Henrique Cristo está numa transmissão ao vivo, e ele falando lá, vomitando sabedoria, filosofia, ame o próximo, meu pai,
e Italo Henrique Cristo. E tiveram outros homens assim, Gandhi, Maomé, várias pessoas ao longo da história, que tiveram ensinamentos bacanas, que atraíram pessoas. Mas uma coisa que Jesus falava que ia fazer, nenhum deles pôde fazer. Jesus disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Jesus uma vez estava no templo e falou, olha, esse templo pode ser quebrado e eu vou reconstruir em 3 dias. E todo mundo ficava assim, esse cara é louco, esse cara é maluco. E em nenhum momento os discípulos se lembraram, quando Jesus morreu, das palavras que ele havia dito. Você leu, não sei se você leu o post que está lá na página do APT, sobre esse dia para os discípulos, o dia da falta de esperança, de ver o seu Deus, o seu Jesus crucificado, o seu mestre ali pendurado numa cruz, morto, embalsamado, no caixão. Já foi no enterro? Imagina só, durante o enterro, o morto levanta. Eu ia sair correndo. Não ia ter esse negócio, meu irmão, tá temendo? Deus é poderoso, e eu corro pra caramba também. Ia sair voado. Mas olha só, o véu se rasgou de cima a baixo, ou seja, uma atitude de Deus para o homem. Toda aquela intimidade que havia sido perdida foi restaurada. Você não se aproxima mais de Deus matando um cordeiro. Você não se aproxima mais de Deus entregando uma oferta num holocausto. Você pode fechar seus olhos e se aproximar de Deus. Você pode fazer a sua oração e se aproximar de Deus. Você pode chegar e falar para o seu coração, assim, a carta em Apocalipse é para os cristãos, então isso não é para você evangelizar alguém e falar, eis que estou à porta e bato, porque aquela carta não é para não crentes. Deus fala para os cristãos, olha, eis que estou à porta e bato. Se aquele que abrir, vai ter intimidade comigo. Jesus bate a nossa porta todos os dias. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter intimidade com Ele. Você crê nisso? E ninguém pode ter intimidade com o morto. Pode ter? Eu tem umas 2 semanas, no enterro do avô da Karina, Natália e Rebeca. Foi umas 2 semanas no enterro deles lá, do avô delas. E a gente estava lá, estava com minha mãe, conversando com a Karina e com a Rebeca. Foram fazer a cerimônia, e eu fiquei ali olhando. Falei assim, ninguém pode ter mais comunhão com aquele senhor. Foi no enterro do meu avô que eu fui. Ninguém pode mais ter comunhão com ele. O corpo dele está ali. O filho, o neto, se aproxima, dá um beijo, mas a comunhão, aquela coisa pulsante, aquela coisa assim do contato, do olho no olho, aquilo ali ninguém nunca mais vai ter. Acabou. Mas, olha o que a palavra nos diz. É o relógio, está avisando que está 9 horas, depois tem que mexer nisso aí, a gente nem sabia. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 13 e versículo 14, é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Pode abrir aí, por favor. Ele botou ali, mas é bom a gente abrir. É uma das passagens mais lindas da Bíblia que eu acho. A maior pregação que eu ouvi na minha vida foi de um pastor, Juan Vera, que lá na Argentina, no domingo de Páscoa, ele pregou sobre esse versículo aí. Me marcou. O Diego estava lá comigo. Diz assim, se não a ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Sabe o que significa isso? Que eu e você podemos ser amigos de um Deus vivo. Deus vivo. A gente enterra nossos parentes, nossos conhecidos, estão lá debaixo da terra, ninguém tem mais comunhão com eles. Alguns são cremados, jogam cinza, a gente não tem mais intimidade. Só leva as memórias daqueles momentos maravilhosos que nós passamos juntos, das risadas, das brincadeiras, a gente leva esses momentos com a gente. Mas tudo que validou o Evangelho não foi a pregação de Jesus, não foram os milagres, mas foi Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. Se você não crê que Cristo ressuscitou e não tem intimidade com esse Deus vivo, é inútil a fé que você tem. E o que determina a forma que você vê a Deus, a gente estava conversando isso lá no passeio, e eu lembro que eu preguei isso aqui no APT há muitos anos atrás, é a forma que você vê a Deus.
Se você continuar a ler lá o livro de Lucas, capítulo 5, capítulo 25, versículo 4, ou 24, versículo 5, um dos dois. Quando os discípulos chegam, quando Marta e Maria chegam no túmulo, e os anjos chegam para elas e falam assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Tem duas formas de você se relacionar com Deus. Ele mostrou claramente. Ou você vai ser a viúva de Cristo, que vai chorar a morte de um Deus na cruz, vai viver apenas das lembranças que Ele fez, das coisas que Ele falou, daquilo que você viveu no retiro, daquilo que Deus falou para você no congresso, um dia que você veio aqui à frente. Você vai ser uma viúva de Cristo. Ou você pode ser a noiva de Cristo, que tem intimidade com Ele. A noiva de Cristo que pode fechar os seus olhos e estar perto do seu noivo. A noiva de Cristo que sabe que um dia um noivo vem buscar. A noiva de Cristo que sabe, que adora e canta para um Deus que está vivo. Feche seus olhos, vamos orar. Quero orar com você. Se me dá 5 minutos. São 9h03 ali, até 9h10 a gente já termina. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. E nessa noite, se inicia um ciclo novo no nosso ministério, na liderança do nosso ministério. E eu creio de algo novo da parte de Deus. Algo novo. Eu queria convidar você hoje, que diz essa noite: eu quero e preciso ter mais intimidade com Cristo. Eu quero ser amigo de Deus. Amigo de Deus. Ia convidar você a se colocar de pé e vir aqui à frente. Você que nessa noite diz assim: eu quero ser amigo de Deus. Eu tenho sido amigo das coisas do mundo. Às vezes eu tenho sido amigo de um monte de coisa que não tem agradado ao coração de Deus. Mas é uma noite que eu quero tomar uma decisão. E dizer: eu quero ser amigo de Deus. Você pode fechar seus olhos. E essas pessoas que dizem: eu quero ser amigo de Deus, você pode vir aqui à frente. Tem o Abner, a Simone, o Diego e a Priscila, a gente pode estar orando por você. Mas que você não perca essa oportunidade de firmar uma amizade com Deus. Dizer para Deus: Deus, eu sei que eu não tenho sido o amigo que eu deveria ser. Eu sei que eu não tenho sido comprometido contigo como eu deveria ser. Eu sei que eu não tenho feito as coisas que eu deveria fazer, Pai. Mas eu quero, a partir de hoje, que sobre mim, o Senhor possa dizer que eu sou seu amigo. Que nesse relacionamento, Senhor, de amizade, de intimidade, de comunhão, de submissão a Ti, a cada dia eu possa diminuir e o Senhor possa crescer, Pai. Que a cada dia o Teu Espírito Santo possa falar cada vez mais e eu possa ouvir cada vez mais. Que a cada dia eu possa abrir mais o meu coração e cada vez mais ser cheio e repleto do Teu Espírito Santo e da Tua presença, Pai. Senhor Deus, cura o que tem que ser curado, Pai. Sara aquilo que tem que ter sarado, Pai. Reconstrua aquilo que tem que ser reconstruído, Senhor. Para que nós possamos fazer a Tua vontade. Viver de acordo com o Teu propósito, Pai. A Tua palavra diz, o salmista Davi clama: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa é a nossa oração essa noite, Senhor. Que o Senhor crie em nossos corações um coração puro. Que a gente possa ter, Senhor, a conduta certa com o coração puro. Porque não adianta, Senhor, termos a conduta certa e termos um coração impuro. Não adianta termos uma mente impura. Senhor Deus, que o Senhor possa olhar para dentro de nós e se agradar daquilo que vê. Que o Senhor coloque em ordem, Senhor, tudo aquilo que está desarrumado. Que possa queimar em nosso coração um fogo, uma paixão por Ti verdadeira, Pai. Senhor Deus, que toda decepção, todo sentimento que não provém de Ti, toda raiva, todo ciúme,
toda a fofoca, toda a inveja, Senhor, tudo aquilo que o diabo tenta colocar no nosso meio para nos atrapalhar de cumprir o teu propósito, Pai. Como a tua igreja, como teus filhos, como os teus amigos, Pai. Nós declaramos que o diabo não tem poder para afetar nossas vidas, Pai. Se Deus cure, Senhor, relacionamentos, cure sentimentos, restaura propósitos, sentidos, Senhor, conceitos, Pai. Deus, que em cada um de nós possa ter um compromisso maior com o Teu Espírito Santo, um compromisso maior com o Teu reino. Isso não é feito através de atividade, mas através de intimidade contigo, Pai. Senhor Deus, que o nosso foco não seja perdido, Pai. Senhor Deus, nós cremos num Deus fiel, que não falha, que tem tudo no tempo certo. Senhor Deus, que a nossa preocupação nunca seja crescer um ministério, mas que seja aprofundar as nossas vidas em Ti. Nós queremos que nós cuidamos da profundidade do ministério, o Senhor cuida da largura, Pai. Senhor Deus, é o Senhor que faz crescer, é o Senhor que é o construtor da obra. Nós não queremos trabalhar em vão, Pai. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja a razão, que o Senhor seja a inspiração, seja o motivo de todas as coisas, Pai. Você pode se juntar com a pessoa que está do seu lado para nós orarmos. É importante termos esse tempo